Pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha, nós faremos hoje a correção da avaliação diagnóstica, que muitos alunos acertaram, fecharam a prova, outros erraram bastante. Então, hoje nós iremos fazer essa correção, para que vocês possam estar percebendo onde foi que errou, onde foi que acertou, para poder melhorar nas próximas avaliações. Vamos lá para a primeira questão. Tem um texto para vocês fazerem a leitura, que é Princesa Linda do Laço de Fita. Então, é preciso ler o texto com muita atenção para poder responder as questões. E as questões, a de 1 a 4, vocês irão responder de acordo com esse texto. Então, é importante ler o enunciado com muita atenção, né? Ler o enunciado para poder responder adequadamente. Então, Princesa Linda do Laço de Fita. Sempre foi linda, vestia roupas lindas e morou num quarto lindo de um castelo lindíssimo no reino de Flash. Passou a vida na janela desse quarto, recebeu visitas de príncipes que vinham de muito longe e de bem perto também para pedi-la em casamento, né? O lá, né? Pedi-la. Pedi-la se refere ao que? A princesa. Mas sendo linda como era e muito vaidosa da própria lindeza, não aceitava nenhum pedido, pois nenhum príncipe era forte, rico ou lindo o suficiente para se casar com ela. Com o passar dos anos, os príncipes cansaram desse papo furado e desistiram de pedi-la em casamento. Hoje em dia, ela está bem velhinha, ainda linda, uma linda velhinha, sozinha na janela, esperando algum príncipe passar e parar para conversar. Então, qual é a primeira questão? A princesa não se casou por quê? Então, você vai buscar o quê? A razão da princesa não ter se casado. Letra A, vestia roupas muito elegantes e bonitas? Sim, mas não foi a razão dela não ter se casado. B, morava no castelo de um reino chamado Flash? Sim, mas também não foi a razão dela não ter se casado. Achava que os príncipes moravam muito longe do seu castelo? Também, mas aí disse que tinha os que moravam também perto, e ela também não quis, então não é a letra C. Letra D, achava que nenhum príncipe era bom o suficiente para ela? Sim, ó, até no próprio o texto, a resposta está claríssima no texto. Ela diz bem assim, ó, pois nenhum príncipe era forte, rico ou lindo o suficiente para se casar com ela. Então, alternativa D. A D, achava que nenhum era bom o suficiente para ela. Segundo, no trecho, com o passar dos anos, os príncipes cansaram desse papo furado e desistiram de pedi-lo em casamento. A expressão papo furado, que não está aqui destacada, ela indica o quê? Quando alguém fala desse papo furado, né, significa que é o quê? Uma conversa sem fundamento. Então, a questão 2 também era a letra D. Terceiro, no trecho, pois nenhum príncipe era forte. A palavra destacada, que seria o pois, que não está destacado aqui, dá a ideia de que sempre quando vocês se depararem com pois, porque, está dando ideia de explicação. Não fui à festa porque estava doente. Não fui à festa pois estava doente. Então você está fazendo uma explicação. Aqui é a explicação. Ó, por que ela não casou? Pois nenhum príncipe era forte. Então, letra B, a questão 3. Questão 4. A frase que explica um fato. O que é um fato? É o que realmente é de verdade. É diferente de opinião. Opinião é o que você acha. O que você acha, outra pessoa pode achar diferente. Mas o fato, ele é único. Ele é verdadeiro. Então, qual é? Vamos para a letra A. Mas sendo linda como era, aqui é uma opinião. A narradora do texto achou ela linda, mas outra pessoa poderia não achar. Letra C, e muito vaidosa da própria lindeza, e muito vaidosa também é a opinião. Porque a narradora pode achar, o narrador, que ela é vaidosa, mas outra pessoa acha que ela não é vaidosa. Letra D, ainda linda, uma linda velhinha. O narrador pode achar ela linda, mas ela pode não ser linda. Então, não é fato, né? É opinião. Letra B, passou a vida na janela desse quarto. Sim, aqui é a opinião, porque é o fato. Foi o que aconteceu. Ela passou a vida inteira na janela do quarto. Então, quarto, letra B. Vamos para a quinta questão. Então, sempre quando tiver textos verbais e não verbais, né, mistos, é preciso observar as imagens. Não observa que as pessoas estão, ó, pela feição delas, né, apavoradas, meio que chorosas, e elas dialogando. Ó, você também está apavorado com o coronavírus? Né, o tá e tô aqui, né, linguagem informal.
Aí ele não tô assistindo mais nem filme de Kung Fu chinês, né? O Kung Fu chinês porque são personagens, né? Da China e, né? Kung Fu chinês porque fala que é chinês e como o vírus veio da China, enfim, as pessoas estão apavoradas. Então, qual é a questão? A pergunta, você vai marcar a alternativa que corresponde ao tema dessa charge. Qual é o tema da charge, pessoal? O tema, o assunto. A despreocupação do brasileiro com o coronavírus. Nessa tirinha aqui, eles estão despreocupados com o coronavírus? Não, eles estão preocupados, apavorados. Letra B, as maneiras de se combater o coronavírus. Aqui está aparecendo as dicas de como combater o coronavírus, maneiras, as formas? Não. Letra C, o papel da imprensa no combate ao coronavírus. Aqui está falando de imprensa, de notícia de jornal? Não. Letra D, o pavor da população com o coronavírus? Sim, eles estão apavorados, eles estão com medo. Então, alternativa, letra D. Vamos para a questão 6. Vejam só o título do texto, desperdício de órgãos. Olha o título, pelo título, desperdício de órgãos. Cerca de 50% dos órgãos potencialmente aptos para doação são desperdiçados no Brasil. A Associação dos órgãos apontam que entre os motivos desse desperdício estão a falta de notificação dos casos, o despreparo das equipes, a infraestrutura hospitalar. Atualmente, a taxa de doações é de 6 pessoas para cada 1 milhão de habitantes. E aí a pergunta é, qual é o assunto tratado nesse texto? O assunto, olha o título, desperdício de órgãos. Esse texto está falando sobre o quê? Sobre os desperdícios de órgãos por várias causas, né? O que causa o desperdício de órgãos? O despreparo das equipes, a infraestrutura. E aqui ele fala que atualmente a taxa de doações é de 6 pessoas para cada 1 milhão de habitantes. Então, qual é o assunto tratado no texto? Letra A, a doação de órgãos, que é muito baixa, e as causas de desperdícios, né? Que é o despreparo das equipes, a infraestrutura. Então, sexto, apenas a letra A está correta. Vamos para o próximo texto, 29 de julho. 29 de julho, nascimento da princesa Isabel. Vejamos, pessoal, o texto. A princesa Isabel foi a segunda filha do imperador D. Pedro II. Seu nome era Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga. Ufa! Olha, nem preciso ler o restante do texto, porque vocês já leram, também para poder o vídeo não ficar muito longo. Nesse texto, a palavra ufa indica o quê? Olha, quando acabou de ler o nome, a pessoa fez ufa. Foi o quê? Alívio por ter terminado de ler o nome tão grande. Então, no texto, a palavra ufa indica o quê? Foi facílimo essa questão. Decepção não é, desejo também não é, susto também não é. Então, letra A. A 8ª questão, o gambá. Vamos aí no texto, ó. No silêncio circular da praça, a esquina iluminada, o patrão aguardava a hora de apagar as luzes do café. O garçom começou a descer as portas de aço e olhou o relógio. 00:45. O moço da farmácia, enfim, está contando o fato aí. Foi quando o chofer do táxi sustou o gesto de acender o cigarro e deu o alarme. Um gambá. Correram todos para ver. E mais que ver para crer. Era a festa. A insólita festa que a noite já não prometia. Ali na praça, quase diante do edifício de 10 andares, um gambá. Vivinho da Silva. Aí o texto diz o seguinte. Nesse texto, vocês têm que ler o texto todo. Aqui é porque eu estou sendo rápida para o vídeo não ficar muito longo. O autor usou a expressão Vivinho da Silva. Viviam da Silva com a intenção de quê? Chamar a atenção dos leitores, confirmar a presença do gambá. Então, veja, quando fala Viviam da Silva, está confirmando que ali tem um gambá circulando. Então, qual é a alternativa correta? Letra B. Estabelecer diálogo? Não, aqui não está estabelecendo diálogo. Explicar a presença do gambá? Não está explicando, aqui está confirmando. Quando Viviam da Silva, está confirmando que ali realmente tem um gambá. Próxima questão. Solidão mata tanto quanto cigarro. Então, vejamos aqui que a questão 9, ela traz essa questão de evidenciar essa questão da solidão. Então, olha o título, solidão mata tanto quanto cigarro. Vamos ler o texto para saber qual é a principal informação desse texto. Não dá para viver sozinho. Faz tanto mal à saúde
quanto ser obeso ou fumar quase um maço de cigarro diariamente. Solidão é mortal, segundo a ciência. Pesquisadores da Universidade dos Estados Unidos avaliaram dados sobre estilo de vida e saúde de mais de 3 milhões de pessoas, todas com menos de 65 anos, e descobriram que viver isolado do mundo, sem contato com ninguém, aumenta em até 32% o risco de morrer prematuramente. É tão perigoso quanto fumar 15 cigarros por dia ou ser alcoólatra ou obeso. É que manter contato com outras pessoas diminui o nível de cortisol, hormônio ligado ao estresse no organismo. E menos estresse significa risco menores de doenças cardíacas e derrame. Precisamos começar a levar a sério os nossos relacionamentos sociais. Os efeitos deles são comparados à obesidade, algo que consideramos muito sério à saúde. Pois é, leve a sério seus amigos. Você deve muito a eles e eles a você. Aproveita, deixe e marque logo aquele café. Então, qual é a principal informação desse texto? Esse texto está falando sobre a importância de quê? De ter relacionamentos sociais, de estar em contato com as pessoas, de conviver com as pessoas. Então, qual é a alternativa correta? Letra A, os benefícios de levar a sério os relacionamentos sociais? Sim, no próprio texto já está dando a resposta. A avaliação sobre o estilo de vida e a saúde das pessoas? Não é a informação principal. Os perigos de fumar 15 cigarros por dia e ser alcoólico? Não é a informação principal. A solidão pode matar o ser humano prematuramente? Nós vimos aqui que a solidão ela vai matando aos poucos, não é de repente, prematuramente. A 10ª questão, amor em letras. E aí nós temos esse texto que fala bem assim: enquanto passava um café, agora, não sei porquê, lembrei de uma atendente da livraria Saraiva, de Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro. Recordo do rosto dela como se estivesse na minha frente. Nesse exato momento, morena, magra, cabelos curtos, aqui as características da atendente. Entrei na loja no final do expediente, estava acompanhada de minha amiga Kátia, já esperando grosseria e má vontade da menina, já que era final do expediente. Tomei um belo tapa na cara e vi uma das experiências mais encantadoras da minha vida. Além de nos atender com aquele sorriso no rosto, não o plástico, e sim o natural, a mulher sacava tudo de livros, tudo. E aí nós vamos para a questão 10, como eu já disse, para poder o vídeo não ficar muito longo. Além de nos atender com aquele sorriso no rosto, não o plástico, e sim o natural, a mulher sacava tudo de livros. Ao utilizar a expressão não o plástico, quando diz que não o plástico, mas o natural, significa o quê? Nós temos aí, quando ele fala, que não aquele sorriso falso, aquele sorriso disfarçado, mas aquele sorriso natural, aquele sorriso verdadeiro. Então, quando ele enfatizou isso, quando ele falou isso, ele quis o quê? Quando o autor falou isso, que não aquele sorriso plástico, mas aquele sorriso natural. Criticar o sorriso falso das pessoas, prestigiar o falso sorriso das pessoas, aí que não é mesmo, prestigiar o falso sorriso, enfatizar o modo das pessoas sorrirem, ou elogiar a forma como as pessoas sorriem. E aí vocês devem ter ficado na dúvida entre A e C, criticar o sorriso falso das pessoas, e letra C, enfatizar o modo das pessoas sorrirem, porque ficou essas duas questões assim, um pouco semelhantes. Mas aí você precisa o quê? Reanalisar para poder encontrar a resposta correta. Então, no trecho, além de nos atender com aquele sorriso no rosto, não o plástico e sim o natural, a mulher sacava tudo de livros. Ao utilizar a expressão não o plástico, o que o autor quis? Ele estava criticando o sorriso falso das pessoas, que todas as pessoas têm sorriso falso, ou ele estava enfatizando o modo das pessoas sorrirem? O modo, a forma como cada um sorri. Uns podem sorrir de uma forma mais sem graça,
outros podem sorrir de uma forma mais espontânea, enfim. Então, qual é a resposta correta da questão 10? Exatamente, a letra C. Enfatizar o modo das pessoas de sorrirem. E aí, a próxima questão, leia o texto para poder responder as questões 11 e 12, né? A 11ª e a 12ª. Que Deus te abençoe, meu filho. Aí aqui nós temos o texto. Tem uma concepção ideológica de não dar esmola, seja por não ajudar a solucionar o problema, seja por condicioná-lo à comorbidade. Válido também para jovem, até mesmo artista cênico. Mesmo porque qualquer um que aprende habilidades manuais com tamanha destreza em tão pouco tempo merece ser chamado de artista. O problema sempre será mais profundo que essa ponta que aparece nos semáforos. Mas outro dia furtei-me de meus princípios. Deve ser porque não resisto a um velhinho. Olhar idoso, voz idosa, corta meu coração em pedaços que mágico nenhum consegue juntar. Agora, eu nem vou terminar de ler o texto, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas outro dia furtei-me de meus princípios. A palavra furtei-me. Quando ele diz furtei-me de meus princípios, ele fez o quê? Ele fugiu dos seus princípios, fugiu dos seus hábitos, que antes ele não doava nada a ninguém, né? Mas aí, a partir do momento que ele encontrou com aquele velhinho, ele passou a mudar a sua concepção. Então, a questão 11ª, letra A. É só você fazer a troca no texto. Mas outro dia furtei-me de meus princípios. Outro dia eu roubei-me de meus princípios, não dava certo, né? Subtrair de meus princípios, diminuir de meus princípios, não. Mas outro dia fugi dos meus princípios, né? Então veja a letra A da questão 11. O narrador um dia se furtou, né? Um dia ele fugiu de seus princípios. Por quê? Ele ignorava os pedintes, era omisso diante da vida, não resistia a um velhinho ou queria que todos fossem surdos. Então ele fugiu dos princípios de não doar nada a ninguém a partir do momento que ele se encontrou com o velhinho, porque ele não resistia a um velhinho. Então a 12ª, letra C. Próximo texto aqui rapidinho. Aí nós temos Garfield e o rapaz, ele fala bem assim: eu poderia dizer umas 2 coisas que tem de errado com você. Outras 3, outras 4, outras 5, outras 7, outras 8, outras 9. Aí o Garfield, né, no pensamento dele, apenas continue, ok? O ponto de interrogação no último quadrinho sugere o quê? Dúvida do Garfield, irritação, surpresa ou expectativa. Nós estamos vendo que ele ficou o quê? Irritado, né? Olha aí para o Garfield. Então, irritação. Vamos aqui rapidinho para esse texto. Eita, o vídeo está ficando muito longo. Eu vou ter que pausar e gravar.